Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar as preposições. Então já deixe seu like, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receber todas as notificações, porque essa aula tá maravilhosa. Vambora, sem mais enrolação. Pessoal, este vídeo faz parte da playlist Classes de Palavras. É muito importante, se você quer entender a língua portuguesa na sua amplitude, conhecer todas as classes de palavras, porque aí você consegue montar esse quebra-cabeça, certo? Vamos então agora às preposições. O que são as preposições? Qual é a função dessa classe de palavras? Ela faz o seguinte, ela une outras duas palavras. E nessa união, ela faz com que a segunda palavra complete o sentido da primeira, certo? Então vejamos aqui nos exemplos. Ela gosta de estudar biologia. Nós temos a preposição de unindo o verbo gostar à palavra estudar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Essas duas palavras não poderiam ficar soltas, elas precisariam dessa colinha, dessa ponte que é a preposição. Outro exemplo, ela quer especializar-se em zoologia. De novo, a preposição está agindo como uma ponte, fazendo essa ligação. Essa ponte faz com que o sentido da segunda palavra complete o sentido da primeira palavra, certo? E nessa relação nós temos o que é chamado de regência. A primeira palavra rege a segunda palavra. Então é aí que a gente diz que quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? E o verbo gostar rege também a preposição de, certo? E especializar-se. Quem se especializa em alguma coisa. Então, nós temos o termo regente, que é o verbo especializar-se, e o termo regido, que é a palavra que vai completar o sentido desse termo. Essa é a relação de regência. As preposições recebem a classificação de preposições essenciais ou preposições acidentais. As essenciais são aquelas palavras que sempre ou quase sempre serão classificadas como preposições. Eu digo quase sempre porque a primeira, logo de cara, a preposição a, nem sempre será uma preposição. E nós temos um vídeo mostrando todas as funções que a palavra a pode ter numa frase, certo? Eu vou deixar aqui o card deste vídeo. Vamos ver então quais são as preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas são as classificadas como essenciais. Vamos ver aqui numa frase. O cérebro é responsável por controlar tudo em nosso corpo. Então, se você encontrar essas palavras, já pode classificar como preposição. E as preposições também podem ser classificadas em preposições acidentais, que são algumas palavras que originalmente têm uma outra classe de palavras. Elas não são preposições, mas naquela frase, naquele contexto, estão atuando como preposições. Alguns exemplos são afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo e segundo. Numa frase, segundo a meteorologia, o fim de semana será chuvoso. A palavra segundo, originalmente, é um numeral, mas aqui, nesse contexto, ela não está atuando como numeral, ela não está fazendo o papel de contar. Então, ela aqui será classificada como uma preposição acidental. Como já foi dito em outros vídeos dessa playlist,
Quando duas ou mais palavras fazem o papel de uma classe de palavras, nós chamamos isso de locução. Com as preposições também acontece. Nós temos as locuções prepositivas, quando duas ou mais palavras fazem o papel de uma preposição. Essa locução prepositiva sempre vai terminar, a última palavra sempre será uma preposição. Então, nós temos aqui no exemplo: ele luta ao lado de outros heróis em prol de um planeta mais seguro. Aí nós temos as locuções prepositivas: ao lado de e em prol de. Veja que as palavras podem ser substantivos, por exemplo, fazem parte de uma locução prepositiva. E seria fácil colocar uma preposição no lugar. Ele luta com outros heróis por um planeta mais seguro. Uma coisa importante também sobre as preposições é que elas podem se unir a outras palavras, formando uma terceira palavra. Então, uma das formas dela se unir às palavras é a combinação. Na combinação, não ocorre perda de fonema. Ela apenas se une como se fosse colada a outra palavra. Vamos ver aqui no exemplo. Ele foi ao parque. Ao é uma combinação. É a combinação da preposição a com o artigo o. Então, nós temos a preposição exigida pelo verbo ir e o artigo que antecede a palavra masculina parque. Eles se unem, são escritos unidos. Isso é uma combinação. Outro exemplo, ele foi aos museus. É uma outra combinação. Preposição a com o artigo masculino no plural. Também se escreve juntinho. É uma combinação. Nenhuma das partes perdeu nenhum fonema. E a outra combinação que acontece é: ele foi aonde quis. A palavra aonde é a combinação da preposição a com o advérbio onde. E nós temos também um vídeo falando sobre a diferença de onde e aonde. Por que usar um e por que usar outro? Não deixe de assistir. A contração também é a união da preposição com uma outra classe de palavras, mas com perda de fonema. Vejamos aqui nos exemplos. Ele dirigiu-se à entrevistada. Perceba que esse a aparece com um acento indicando a crase. Por quê? Aqui houve a união, a junção da preposição a, exigida pelo verbo, com o artigo a, exigido pela palavra feminina entrevistada. Então, nesse caso, duas letras as foram unidas. Para indicar isso, nós utilizamos o acento grave indicativo de crase. Nós temos um e-book que você pode adquirir clicando aqui na descrição do vídeo. Esse e-book explica todos os casos facultativos, obrigatórios, e você tem a facilidade de ter essas informações na palma da sua mão, porque as páginas desse e-book cabem na tela do seu computador. Nós preparamos com todo carinho, com muita pesquisa, ele está muito lindo, tá bom? Por apenas R$ 9,90 você pode adquirir esse e-book. Aqui na descrição do vídeo, só clicar no título do vídeo e procurar o link. Ele é vendido numa plataforma que dá toda a segurança para você, certo? Vejamos agora o outro exemplo aqui, com a preposição de, que era uma das testemunhas. A palavra das é a união da preposição de com o artigo feminino no plural, as. Aqui a preposição de perde o fonema, perde a letra E para se unir com o artigo, certo? Depois nós temos e perguntou o que aconteceu naquela noite. Desculpe, naquele dia. Aqui, olha que interessante, a preposição se une a um pronome. Isso é muito comum, a preposição em se unir a um pronome, assim como a preposição de também se unir a um pronome. Aqui nós temos a preposição em unida ao pronome aquele. E aqui acontece a perda do fonema e a troca da letra M pela letra N.
Então, é uma perda grande para a preposição. Ela fica até irreconhecível. Então, algumas pessoas não sabem que a palavra naquele, neste, nessa é a união de uma preposição com um pronome. Isso é bem importante e é cobrado em alguns concursos, sim. Nesse papel de unir as palavras, a preposição também atribui significado a essa relação. Uma mesma preposição pode atribuir significados diferentes. Vejamos aqui os exemplos. Dancei com João. Estudei com prazer. Cortei o pão com a faca. Fugiu com medo. Lutou com o adversário. Perceba que a mesma preposição atribui um significado diferente para cada frase. Em cada relação de união entre as palavras, ela atribui um significado diferente. A preposição com pode atribuir significado de companhia, como na primeira frase, de modo, de instrumento, de causa e de oposição. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre as preposições. Não deixe de se inscrever, de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com várias pessoas, porque tem muita gente com dúvida em língua portuguesa. Um abraço e até a próxima aula de português.